Fala, meu nono ano. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá, hein? Preparei essa aulinha aí pra gente complementar aquele vídeo que eu pedi para que vocês assistissem sobre subordinados substantivos. Só que agora vocês vão assistir esse daí com a vozinha linda aqui do tio, beleza? Vamos seguir comigo? Bora aí, bora aí. Segue o bonde. Orações subordinadas substantivas. Por que são chamadas assim? Primeiro, para relembrar aí, são subordinadas porque elas dependem, são orações dependentes, elas dependem de outra oração para existir. São dependentes. E elas dependem de quem? Da oração principal, porque elas exercem uma função para a oração principal, tá bom? E são chamadas de subordinadas substantivas por quê? Porque elas exercem, quando elas exercem função para a oração principal, elas exercem uma função que é própria de substantivo. Como assim própria de substantivo? Funções essas cujos núcleos são substantivos, tá? Ou termos equivalentes a substantivo também. Que funções são essas? Ó? Função de sujeito, de objeto direto, de indireto, de complemento nominal, de predicativo do sujeito e de aposto. Essas funções aí possuem sempre como núcleo ou um substantivo ou um termo equivalente a substantivo. Beleza? Por isso são chamadas de orações subordinadas substantivas. Como a gente vai determinar essas bichinhas aí? Já vou te explicar já. Agora, como eu já falei das funções, você pode reparar aí na sua tela que essas funções que darão nome aos tipos, às classificações das orações subordinadas substantivas. Se elas exercem função de sujeito, elas são chamadas de subjetiva. De objeto direto, são chamadas de objetiva direta. De objeto indireto, serão chamadas de objetivas indiretas. Se ela faz função de complemento nominal, ela é chamada de completiva nominal. Se ela faz função de predicativo do sujeito, ela é chamada de predicativa. E se ela faz função de aposto, é chamada de apositiva. Beleza? Agora vamos ver como a gente consegue determinar quem é a oração subordinada substantiva e principalmente classificá-la corretamente. Segue o bonde, vem comigo. A classificação é simples. Olha só, você deve seguir esses seguintes, é ótimo, né? Você deve seguir esses passos. Separe a oração principal da oração subordinada substantivo. Ai, Márcio, como que eu vou saber quem é a oração principal, quem é a oração subordinada substantiva? Primeiro, nesse tipo de estrutura da oração subordinada substantiva, a oração principal ela vem sempre no início, ela é sempre antes da oração subordinada. E segundo, as orações subordinadas substantivas, elas são sempre iniciadas por um termo que é chamado de conjunção integrante. E esse termo, essa conjunção integrante, ela normalmente, quase 100% dos casos, muitos casos mesmo, essas conjunções são os termos que ou o termo se. Também pode ser o termo como, mas normalmente é o termo que ou o termo se. E dentre esses dois, mais normalmente ainda é o termo que. É ele que vai fazer o papel de conjunção integrante, tá? Mas a gente pode ter ainda o se, o como, mas normalmente é o que. Beleza? Aí você procura essa conjunção integrante, que normalmente ou é que ou se, os mais comuns, mais ainda o que, como eu falei já, tô repetitivo, né? Então, você procura essa conjunção integrante porque ela determina que a partir dela se inicia a oração subordinada substantiva. É ela que introduz a oração subordinada substantiva. Então, o que tiver para trás dela, o que tiver antes dela, é a oração principal. Então, nesse exemplo aí, os alunos perceberam que o conteúdo era fácil. Quem é a oração principal? Quem? Tá aqui, ó. Os alunos perceberam. Conjunção integrante, o quezinho, boto aqui, ó. Nossa, é difícil escrever assim, velho. Conjunção integrante. Nossa. E o conteúdo era fácil, é a minha oração subordinada substantiva. Beleza? Agora eu vou analisar o verbo dessa oração. Analisei, perceberam? Quem percebe, percebe algo, percebe alguma coisa, percebe alguém. Beleza, é um verbo transitivo direto. Ele pede complemento e não pede preposição para alcançar esse complemento, esse seu objeto. Beleza? Então, olha só. Primeira coisa, eu já sei que se é um verbo transitivo, ele pede objeto. Cadê o objeto?
essa oração vai estar fazendo o papel de objeto. Essa oração subordinada substantiva é o objeto do verbo perceber que está sem. Eu não posso colocar um verbo que exige objeto, eu não posso empregá-lo sem o seu objeto. Tem que ter o objeto aí. Os alunos perceberam o quê? O que eles perceberam? Os alunos perceberam que o conteúdo era fácil. Então, essa oração que o conteúdo era fácil é a minha oração subordinada substantiva. Tá joia? E aí eu já percebi que ela está fazendo o papel de objeto para o verbo perceber. Sem preposição, objeto direto. Logo, eu classificaria essa oração como oração subordinada substantiva objetiva direta, porque faz papel de objeto direto. Beleza? Cara, não repara do jeito que escreve não, porque eu estou escrevendo com o dedo, coisa de louco. Mas vamos lá então. Márcio, tem uma terceira situação aí também, que diz que para fazer a substituição pelo isso. O que você está falando com isso? Vou te dizer agora. Há um macetezinho, né, um esqueminha que a gente faz para facilitar essa classificação, que é o quê? É quando você substitui toda oração subordinada substantiva. E o que é a oração subordinada substantiva mesmo? Qual delas é? Aquela que está introduzida pela conjunção. Normalmente o que ou o se, né? Mas normalmente o que. Então eu pego essa oração que está introduzida pelo que e substituo toda ela pelo pronome demonstrativo isso. Nossa Senhora da Penha. Tá feio demais. Toda ela eu substituo pelo pronome demonstrativo isso. Beleza? E leio dessa maneira. Os alunos perceberam isso. Ponto. Olha só. Os alunos perceberam isso. Beleza. Aí agora eu não preciso ficar agora analisando ou classificando ou analisando a função sintática de uma oração, porque eu transformei essa oração num termo, no isso, no pronome demonstrativo isso. É como se eu dissesse assim, ó, nossa, esse conteúdo é fácil, hein? É verdade, os alunos perceberam isso. Isso o quê? Que o conteúdo é fácil. Então, os alunos perceberam isso. Aí eu faço a análise sintática desse termo isso, normalmente. Ó. Eu pego o verbo, sempre que eu vou fazer uma análise sintática, pelo amor de Deus, vocês têm que saber disso. Vocês já me ouvem falar isso desde o ano passado. Vou fazer uma análise sintática, eu parto para dentro de quem? Do verbo. Pego o verbo, perceberam. Acho o sujeito dele. Quem perceberam? Os alunos. Achei o sujeito. E analiso a predicação do verbo. Analiso esse verbo, né? Esse era um verbo transitivo, intransitivo, se é de ligação, enfim. E aí a gente já falou que o perceber, quem percebe, percebe algo, percebe alguma coisa, é um verbo transitivo, pede um objeto e vai até esse objeto sem preposição. Os alunos perceberam isso. Isso faz papel de objeto direto. Logo, a oração, então, que está sendo substituída pelo isso, é uma oração que faz papel de objeto direto. Portanto, classificada como oração subordinada substantiva, objetiva direta. Beleza? Segue o bonde. Vem comigo, vem comigo. Me larga não. Algumas dicas. Então, olha só. Você tem a oração lá. É bom que estudem. É bom que estudem. Aí você faz o teste, ó. Aquele testezinho da substituição do isso. É bom isso. Caramba, mas ficou feio. É bom isso. Sabe por que ficou feio? Porque anota aí essa dica. Toda vez que o período lá começar por um verbo de ligação na terceira pessoa, esse verbo tem que estar na terceira pessoa, e se for um verbo de ligação, sabe o que está acontecendo aí? É porque ela está na ordem invertida. Olha como é que ficou. É bom isso. Sabe o que ele está querendo dizer? Que o isso é o sujeito dessa oração. É o sujeito do verbo é aí, do verbo de ligação, do verbo ser. É bom isso? Não. Se eu colocar na estrutura padrão, na ordem direta da estrutura da língua portuguesa, que é que é sujeito, verbo e complemento, vai ficar como? Ó, eu passo isso lá para frente e fica, ó, isso é bom. Agora fez sentido. E o que o isso está fazendo papel aí? Qual é o papel do isso? Ó? O que é bom? Isso. Ah, o isso está fazendo o papel do sujeito. Portanto, anote essa dica. Toda vez que você começar uma oração, um período, você encontrar um período que está sendo iniciado por um verbo de ligação e esse verbo está na terceira pessoa, pode cravar
que a oração subordinada substantiva é subjetiva, ou seja, faz papel de sujeito. Segue o bonde? No momento que você for analisar o verbo, lá que eu falei, agora a gente analisou o verbo perceber, se você analisar e verificar que ele é um verbo de ligação, ela já não pode ser objetiva direta nem indireta, certo? Por quê, Márcio? Pelo amor de Deus, filho. Verbo de ligação gera objeto? Nunca! Never! Jamais! Você sabe disso. O verbo de ligação nunca gera objeto. Então, obviamente, se você analisou o verbo e disse que ele é de ligação, eu já sei que essa oração não pode ser objetiva direta nem indireta. Olha o exemplo. O importante seria que todos estivessem atentos. Você foi lá e analisou, seria do verbo ser. Quer dizer, pegou primeiro a oração principal, né? O importante seria, parou aí, porque que todos estivessem atentos é a oração subordinada substantiva. Parou aí, viu que o seria é do verbo ser, é de ligação, então ela já não pode ser aquilo. Ah, mas será que vai ser subjetiva? Subjetiva, a dica do slide anterior que eu te disse foi que se o período for introduzido, foi iniciado pelo verbo, aí não começou o verbo não, começou com outra coisa. Quem seria? O importante. O importante é o sujeito. Então ela não dá para ser aquele caso do slide anterior. Eu já vou te dizer o que é então. Toda vez que o verbo for de ligação e ele não estiver iniciando o período, hein? Porque se estiver iniciando o período e estiver na terceira pessoa, você já sabe que é uma subjetiva. Agora, se tem um verbo de ligação, mas ele não está iniciando o período, você pode classificar aqui só entre nós dois aqui, ó. Só entre a gente. Pode classificar como predicativa. Sabe por quê? Porque a oração subordinada substantiva vai estar fazendo o papel de predicativo do sujeito. Olha só, se eu tenho verbo de ligação, a gente lembrou que ele nunca pode gerar objeto, certo? E outra coisa que você tem que lembrar, se tem verbo de ligação, ele sempre, always, tem que gerar o quê? Predicativo do sujeito, certo? Então, a oração que vier aí para exercer função, a oração subordinada, ela será uma substantiva predicativa, porque ela vai exercer a função de predicativo do sujeito para a oração principal. Ok? Você também, outra dica é verificar, você também pode verificar se antes da conjunção integrante, antes do quezinho ou do ser, se aparece uma preposição. Se aparecer a preposição, se houver preposição, ela só pode ser ou objetiva indireta ou completiva nominal. Por quê? Porque são duas funções, de objeto indireto e de complemento nominal, são funções que exigem a presença de preposição. Tá? Você já estudou isso. Se você tiver com dúvida, me fala que eu relembro esses estudos aí de complemento nominal, objeto indireto para você. Olha só, lembre-se de que precisa estudar mais. Você vai ver se ela tem preposição antes do que, da conjunção integrante, né? No caso, a maioria das vezes, o que ou do ser. Aí tá, lembre-se de, olha a preposição de aí, tinha medo de, olha a preposição de aí, então ela só pode ser uma das duas. O que ela vai ser? Será que ela vai ser objeto indireto ou completiva nominal, Márcio? Se antes da preposição de vier o verbo, significa que a oração subordinada substantiva, que vem lá a partir do que, todinha aqui, ela estará completando o sentido do verbo. Se ela completa o sentido do verbo, quem é que completa o sentido do verbo? Objeto. Então ela é um objeto desse verbo. E se tem preposição, objeto indireto. Logo, é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Agora, olha o outro caso. Não tem um verbo antes da preposição. Não tem um verbo. Tem o quê? Tem medo. E medo é um substantivo abstrato. Eu sei que quem é que completa o sentido de substantivo abstrato, adjetivo ou de advérbio? Quem completa o sentido desses termos aí, dos termos que pertencem a essas classes, só pode ser complemento nominal. Se tiver ligado ainda por preposição, é claro que é complemento nominal. Logo, essa oração faz papel de complemento nominal. Será classificada como oração subordinada substantiva, completiva nominal. Alright? Tudo ok até aí? Certinho? Pessoal,
A positiva, eu me recuso até a falar. Olha só, ela é muito fácil. Por quê? Na maioria, 99% das vezes que ela aparecer, e ela vai aparecer assim, ela aparece sempre separada da oração principal por 2 pontos. Olha que coisa linda. Aparecer os 2 pontos antes da conjunção que... Apareceu os 2... Nossa, que coisa... Apareceram 2 pontos antes da conjunção que... Pode ter certeza que é apositiva. Está fazendo função de quê? De aposto. Aposto para a oração principal. Ela será uma oração subordinada substantiva apositiva. Beleza? Tranquilinho, pessoal? Olha só. Vou pedir para vocês fazerem algumas atividades agora da apostila, mas eu vou encaminhar também essas atividades através da folha de orientações gerais que vai pelo aplicativo de vocês, tá bom? Os exercícios, a gente vai finalizar aí o capítulo 2. Lá eu passo as páginas direitinho e outros exercícios que eu vou pedir e vou anexar também uns exercícios esses aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, obrigado!